A gente abre a nossa edição de hoje com esse caso. A polícia está investigando uma suspeita de maus tratos contra uma criança de 3 anos em uma escola de Palmares Paulista. O Muriel está acompanhando esse caso também, está ao vivo aqui com a gente já. Muriel, boa noite para você, seja bem-vindo. Uma ótima semana de trabalho aí para todos nós. Informa para a gente o que você tem até o momento em relação a isso. Boa noite, Josi. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na Super Record. É claro que ainda existe uma fase de investigação sobre essa suspeita de maus tratos, mas o que se pode afirmar é o que ocorreu, o que você bem falou. Uma criança de 3 anos foi amarrada em uma cadeira com um lençol dentro de uma escola. Esse caso, na verdade, aconteceu na última sexta-feira. Uma denúncia que chegou de forma anônima ao Conselho Tutelar, que depois foi até o local e flagrou lá a criança. Essa criança de 3 anos, ela estava enrolada nesse lençol, como eu falei, numa cadeira, sozinha, dentro de uma sala e totalmente sem supervisão. Nós ainda vamos falar um pouco mais e dar detalhes sobre esse caso, mas até então o que foi dito? Uma professora e também uma auxiliar dessa professora teriam colocado a criança e amarrado por conta de mau comportamento. Era uma criança com comportamento bastante imperativo e que seria então para corrigir. E o lençol era para não machucar a criança. Porém, acabou que isso, na verdade, criou um trauma, né? Não só para a criança, como para todas as pessoas envolvidas. Nós conversamos com a mãe da criança, a Emily, que logo quando foi comunicado ao Conselho Tutelar, chamaram ela também, ela junto com o pessoal da escola foi à delegacia. E ela contou mais ou menos como é que ela soube do caso e também, como eu falei, esse trauma que causou a todos. Vamos ouvir. Meu esposo foi buscar ele na escola, aí ele me ligou falando que tinha que ir na delegacia, eu sem saber o porquê, né? Aí eu falei, mas por que será? Aí ele veio em casa, me explicou, falando que tinha chegado na escola, estava o conselho, a viatura tudo na frente lá. O policial conversou com ele falando que o meu filho estava amarrado numa cadeira, fechado num lençol. Aí eu pensei, meu Deus, como que uma professora tem coragem de amarrar uma criança de 3 anos de idade, sendo que é indefesa, não tem nem a noção das coisas do que é que realmente está acontecendo, sem contar do trauma também que ele não está ficando, né? Porque ele não está conseguindo dormir direito, eu não estou conseguindo dormir direito, tá bem complicado pra gente. Isso aí. Como a gente viu, né, o Conselho Tutelar ele foi chamado por forma de uma denúncia e elas foram até o local. Lá encontraram, então, como eu falei também, a criança sozinha na escola e logo começaram a fazer as medidas necessárias. Chamaram a mãe e o pai, a polícia e também a direção da escola e a Secretaria de Educação de Palmares Paulista, que foram todos, então, para a delegacia, onde o caso foi registrado como maus tratos. Em conversa informal com o Conselho Tutelar, eles informaram que a pessoa que denunciou disse, a pessoa, né, deixando isso na boca da pessoa que denunciou, que era algo recorrente. Mas, na verdade, aquela situação acabou sendo flagrada naquele momento, na sexta-feira, quando foi vista. Vamos ouvir agora o que as conselheiras, né, viram no caso, como é que foram apurados e como foi também esse atendimento desse chamado no dia que aconteceu que a criança estava amarrada. Vamos ouvir. O autor da denúncia disse que havia uma criança de 3 anos que vivia amarrada dentro da sala de aula nos momentos do intervalo da escola. Nos momentos que as crianças se alimentam, brincam, se interagem lá fora. E a criança sempre dentro da sala. Eu aconselhei a pessoa a fazer. Assim que você vê que está acontecendo, ligue para a gente. Porque agora já até aconteceu, não tem mais nem como vocês virem, a pessoa relatou. E aí, de imediato, ele já ligou, acho que no próximo dia ou na mesma hora, ele já ligou, relatando o que estava acontecendo novamente no próximo intervalo, para a gente ir até lá. Aí as conselheiras que estavam de plantão no dia, foi passado para elas o caso e elas foram imediatamente lá e aí aconteceu a veracidade dos fatos, infelizmente. Bom, como ela falou, a veracidade dos fatos, ou seja, foi confirmado então a situação da criança amarrada junto com o lençol.
Obviamente, logo após isso, né, foi registrado no boletim de ocorrência por maus tratos e a professora e a auxiliar foram afastadas. Inclusive, uma dessa professora, a professora no caso, né, uma dessas funcionárias, tinha 25 anos de experiência na educação. Até perguntei, assim, eu fui até insistente que eu perguntei tanto para a Secretaria de Educação quanto para as conselheiras e até mesmo para o delegado, né, e mais informações, se era algo comum, assim, ou algo relacionado a usar lençol, e não. Nenhum momento foi algo que foi feito somente por essa professora e essa auxiliar. Inclusive, né, agora além do afastamento dessas duas funcionárias, um procedimento foi instaurado de 30 dias para apurar todas as circunstâncias. Nós conversamos também com a secretária de Educação, a diretora de Educação, aliás, de Palmares Paulista, Maressa Biagi, que explicou quais foram os procedimentos adotados pela Prefeitura de Palmares Paulista logo após o caso. Vamos ouvir. Imediatamente já tomamos todas as medidas e providências cabíveis e necessárias naquele momento. Foi o afastamento, né? Foi o afastamento da professora e da funcionária. Nunca houve em nosso município algo parecido ou do tipo. Um acontecimento assim isolado que não qualifica a nossa educação. Até reforçando o que a Maressa falou, a Educação de Palmares Paulista já foi premiada, teve algumas premiações e condecorações pelo bom atendimento a todos os tipos de alunos e faixas etárias. Basta pesquisar, fazer uma breve pesquisa que você consegue confirmar isso. Então, reforçamos até mesmo o que a Maressa falou, que foi um caso isolado. Inclusive, Josi, a criança continua matriculada na escola, vai passar por acompanhamento agora do Conselho Tutelar e tudo já foi resolvido, pelo menos entre escola e mãe e do aluno, da criança. Essa família de Palmares Paulista, dessa criança de 3 anos, veio da Bahia, são um pouco mais de 5 anos que eles moram. Ela disse, inclusive, a mãe, que já está procurando um acompanhamento neurológico do filho em relação a isso, comunicou várias vezes às professoras desse problema, mas o importante é que agora, pelo menos a família, já está mais tranquilizada e em relação também às aulas, nada foi afetado. Que agora cabe à polícia investigar os maus tratos e também à prefeitura a realizar esse procedimento, né, esse procedimento para apurar todas as circunstâncias que aconteceram. Mas infelizmente é um caso lamentável e até reverberando uma coisa que a diretora, a secretária falou. Infelizmente, né, a gente não consegue contar sempre as coisas boas, né, de uma educação, mas quando acontece alguma coisa ruim, a gente também tem que falar e infelizmente esse caso ocorreu. Mas isso não é nem uma questão só ruim, né? É uma péssima atitude aí dessa profissional, pelo que a gente acompanhou. É claro que a polícia vai investigar com todo o critério também, mas nada justifica, por mais que a criança seja hiperativa, né? Por mais que a criança realmente seja um pouco mais ativa dentro da sala de aula, a gente está falando de uma criança, de um menininho de 3 anos. Nada justifica amarrá-lo numa cadeira com um lençol para que ele fique quieto, como uma punição. É um trauma para a criança e eu imagino também como está essa mãe, né? Que manda o filho para a escola acreditando que ele vai ter uma boa educação, que ele está seguro e não, que ele está sendo traumatizado. Eu tenho certeza que outras mães em casa, outros pais agora, estão se colocando aí na posição dessa mãe. Nada justifica, independente de qualquer coisa, né? Você não tem que amarrar o filho de ninguém, você está ali para dar o exemplo e para dar a educação. A gente segue acompanhando esse caso de perto porque é grave, viu? É grave, Muriel. Obrigada, viu?